Bom dia a todos. Havendo número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. O senhor, segundo secretário, procederá à ata da sessão anterior. Bom dia. Ata da 31ª sessão ordinária do primeiro período legislativo ordinário, primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 19 de abril de 2017, sob a presença do vereador Sérgio Balaguer, presidente, secretariada pelos vereadores Tito Zeglin, secretário ad hoc, e Bruno Pessudo, primeiro secretário. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor secretário ad hoc leu a ata da sessão anterior que foi aprovada. Pelo senhor primeiro secretário, foi lido o seguinte expediente: projeto de leis dos vereadores Cristiano Santos, 05217-2017, Sérgio Balaguer, 05216-2017, e 014-020-2017, Tito Zeglin, 05215-2017, substitutivo geral, vereador Giovanni Fernandes, 031-014-2017, a proposição 05175-2017, requerimento de anexação de documentos ao projeto da vereadora Maria Letícia Fagundes, 05008-2017, ao projeto de lei 05200-2017, referido de informações oficiais do município, dos vereadores Cacá Pereira, 062-224-2017, e Tito Zeglin, 062-22-2017, de votos de pesar do vereador Sérgio Balaguer, 078-018-2017. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental e as que dependem da ordem, de deliberação plenária serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, estava usada da palavra os vereadores Osias Moraes, referiu-se à ocorrência de tentativa de suicídios em Curitiba, por possível influência do jogo Baleia Azul, enfatizando a necessidade dos pais estarem atentos à questão. Finalizou informando que o protocolou o projeto que cria a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate à Automutilação. Cristiano Santos enalteceu o Dia Nacional da Polícia Civil e Militar, comemorado em 21 de abril, entregou o diploma de votos e congratulações e aplausos aos representantes da Polícia Civil. Tito Zeglin lembrou que nesta data, no ano de 1882, nasceu Getúlio Vargas, 14º presidente do Brasil. Continuando, discorreu sobre o Dia do Exército Brasileiro e o Dia do Índio. A ordem do dia, estavam presentes 34 vereadores, conforme painel eletrônico. Entrou em redação para segundo turno a discussão do projeto de resolução 0401-2017, que dispõe sobre a quantificação de medidas de controle dos cargos e provimento de comissão da estrutura de apoio parlamentar dos gabinetes dos vereadores e de gabinetes das lideranças partidárias da Câmara Municipal de Curitiba para o ano 2017, conforme determina a Lei 10.131, de 28 de dezembro de 2000, e suas alterações. Em discussão, em votação global e simbólica, foi aprovado, conforme painel eletrônico. Entrou em segundo turno a discussão do projeto de lei 09006-2017, que denomina de João Botelho um dos logradouros públicos da capital ainda não nominados. Em discussão, em votação global e simbólica, foi aprovado, conforme painel eletrônico. Na segunda parte da ordem do dia, foram discutidas e votadas e aprovadas as proposições dos vereadores de justificativa de falta de sessões por atividades inerentes ao mandato e outros, dos vereadores Jair Marcelino, 402-008-2017, a segunda chamada da sessão do dia 12 de abril, Julieta Reis, 402-082-2017, a primeira chamada da sessão do dia 18 de abril, Rogério Campos, 402-081-2017, a primeira chamada da sessão do dia 18 de abril de 2017. De indicação de sugestão executiva dos vereadores Giovanni Fernandes, 201-142-2017 e 201-140-2017, 201-141-2017, 201-143-2017 e 201-139-2017. Professor Silberto, 201-164-2017, de votos, congratulações e aplausos dos vereadores Hélio Verbinski, 077-112-2017, professor Euler, 077-114-2017, de realização de audiência pública dos vereadores Ezequias Barros, 407-011-2017. Ainda foram adiados por uma sessão os requerimentos do vereador Dr. Volmir, de justificativa de falta de sessões por atividades inerentes ao mandato e outros, número 402-080-2017, e de votos, congratulações e aplauso 077-107-2017 e 077-103-2017, devido à ausência do autor do plenário. O senhor presidente informou que nesta sessão não haverá grande expediente e explicações pessoais por motivo de reuniões entre os vereadores, representantes sindicais e secretários municipais para debate sobre o plano de recuperação de Curitiba. Foi suspensa a sessão para a reunião reaberta a sessão. Os secretários deram continuidade às respostas aos questionamentos apresentados pelos senhores vereadores. De acordo com o painel eletrônico, estavam presentes 33 vereadores.
O senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, 24 de abril, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara, do que para constar nós, Edson Rebelo, Regina Aires e Roseli Chowich, redatores, lavramos a presente ata que depois de lida e votada, será assinada pela Comissão Executiva. Era essa a ata, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. O senhor, segundo secretário, procederá à leitura do expediente das proposições encaminhadas pelos senhores vereadores. Vereador Maurinácio, por gentileza. Iniciativa, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária, proposição número 05172/2017, de iniciativa da vereadora Julieta Reis, que altera a súmula do artigo 1º da Lei 15003, de 21 de dezembro de 2016, que denomina de Luiz Renato Abreu Mader, um dos bens públicos da cidade de Curitiba, ainda não denominados. Iniciativa Dr. Volmir, 062-230-2017, solicita à URBS, Urbanização de Curitiba, informações sobre a fiscalização da concessão do serviço de transporte individual de passageiros táxi em Curitiba. Fabiane Rosa, 05-219-2017, dispõe sobre a aplicação das sanções e multas da Lei 9.308/2011 aos estabelecimentos que comercializarem o composto químico dos carbonatos ômega-fosforados, denominado chumbinho. Fabiane Rosa, 062-225-2017, solicita informações sobre a sugestão enviada ao Executivo sobre atendimento gratuito veterinário. Fabiane Rosa, 062-226-2017, solicita informações sobre recolhimento e destino dos animais mortos em Curitiba. Carta Dietrich, 103-001-2017, indica o senhor Antônio Luiz Martins dos Reis, Tony Reis, para ser agraciado com o prêmio Pablo Neruda Direitos Humanos. Carta Dietrich, 05-218-2017, obriga os promotores de competições esportivas a conceder desconto de 50% sobre o valor de inscrição de atletas idosos e para atletas. Maria Letícia Fagundes, 05-0220-2017, dispõe sobre a uniformização de procedimentos e regulamentação de acompanhamentos nas unidades de pronto atendimento UPA. Maria Letícia Fagundes, 062-232-2017, solicita informações sobre o programa Balada Segura no Largo da Ordem. Maria Letícia Fagundes, 072-053-2017, solicita a retirada da proposição 062-231-2017. Maria Manfron, 031-015-2017, substitutivo geral do projeto de lei ordinária, proposição 05-122-2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades da rede pública e privada do município de Curitiba realizar exames para diagnóstico precoce de encefalopatia crônica não progressiva da infância, PC paralisia infantil, nos recém-nascidos e da outras providências. Professora Josete, 056-035-2017, justifica o não comparecimento à primeira sessão do dia 19 de abril de 2017. Professora Josete, 062-0221-2017, solicita informações sobre o portal de transparência referente à página que divulga os contratos existentes da Prefeitura Municipal de Curitiba. Tiago Ferro, 014-021-2017, declara de utilidade pública a Associação Tempo do Milagres. Tiago Ferro, 031-016-2017, substitutivo geral do projeto de lei ordinário, proposição 05-0169-2017, que inclui o calendário oficial do município de Curitiba, a Semana Cultural. Eram essas as proposições, senhor presidente. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção das que dependem de deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Havendo tempo restante, oradores inscritos 5 minutos, tema livre. Primeira vereadora inscrita, professora Josete, na sequência, Toninho da Farmácia. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes.
sempre que nós fazemos uso desse espaço, nós procuramos trazer temas importantes para a discussão da casa. Mas hoje já começo a minha fala muito entristecida. Acho que todos devem ter acompanhado aí nas redes sociais a agressão que uma servidora sofreu na UPA Boa Vista, né? Então, esse é um momento muito duro, né? Porque nós sabemos que isso acaba sendo meio que uma constante, não é a primeira vez que acontece. E lamentamos ainda mais, né, porque eu acho que nenhum servidor público tem que ficar exposto a isso, mas lamentamos muito mais porque, ao invés de nós termos uma política de valorização desse servidor que está lá na ponta, enfrentando todos esses contratempos e questões, inclusive, né, que não são responsabilidade sua, mas são fruto de uma política que acaba por um problema de gestão não acontecendo como deveria lá na ponta. E quando nós vemos esse pacote que chega aqui até a casa, nós lamentamos mais ainda. Porque ao invés de nós termos ações do Executivo no sentido de valorizar esses servidores, de garantir a segurança no seu dia a dia, nós temos o inverso. Nós temos projetos que retiram direitos, que congelam carreiras e que levam a uma desesperança mesmo do servidor público. Então, quando nós vemos servidores que são agredidos, que estão lá na ponta cumprindo o seu papel, que só não o fazem melhor por uma questão de gestão, onde nós temos à frente, muitas vezes, desses setores estratégicos, profissionais que nem sempre conhecem a realidade do dia a dia, né? Muitas vezes cargos em comissão que não têm a sensibilidade e não têm o trato necessário para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Nós estamos falando dos servidores e servidoras que fazem essa cidade funcionar. Nós estamos falando daqueles que cuidam todos os dias dos curitibanos. Nós estamos falando daqueles que colaboram, como é o caso da Guarda Municipal, com a segurança da cidade. Nós estamos falando daqueles que o tempo todo se dedicam a fazer o melhor para que nós tenhamos, muitas vezes, apenas a leitura no momento de estatística ou de fazer uma propaganda da cidade dizendo que essa é uma das melhores capitais para se viver. Nós estamos falando daqueles aposentados que se dedicaram uma vida toda a esse município e que agora, no momento da sua aposentadoria, também não tem o reconhecimento. Nós estamos falando de projetos que são totalmente absurdos no sentido de não garantir aquilo que é direito dos servidores. Estamos falando de um artigo, né, que é o artigo 18, do projeto chamado, entre aspas, de responsabilidade fiscal, e que diz que o gasto com o pessoal vai se limitar a 70% da receita corrente líquida, do crescimento da receita corrente líquida. Sabe quanto isso significa? Esse ano, por exemplo, se fosse cumprido, que esse ano nem vai ser cumprido, pelo que nós estamos observando, 2,11%, enquanto nós tivemos um IPCA de 6,58%. Então, cada um e cada... segundos só para concluir. Cada um e cada uma de nós aqui, vereadores dessa cidade, temos responsabilidade. E eu acho que no momento de debater esses projetos e de votá-los, nós temos que pensar, sim,
na responsabilidade que nós temos com a vida dessas pessoas que estão lá na ponta, muitas vezes sendo agredidos. Então, acho que essa é a reflexão necessária para essa casa. Na sequência, nós voltamos a debater o tema. Obrigado, vereadora. Vereador Toninho da Farmácia, tema livre, 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, funcionários da Casa Legislativa. Hoje eu venho aqui a este plenário, a essa tribuna, para fazer um apelo aos vereadores que são representantes do povo da cidade de Curitiba. Porque o vereador que representa o povo da cidade, ele tem que defender projetos que são realmente de interesse da população da nossa cidade. Hoje, mais de 30% da nossa cidade é irregular, não tem documentos, mas nem por isso quer dizer que nós não pagamos por isso. Nós pagamos para a Coab, pagamos para Curitiba S.A. e não recebemos a titulação, não recebemos o documento. Ano passado foi feito a topografia da Vila Verde, foi feita a topografia do Chapinhal, e nós representamos um projeto da regularização fundiária das áreas consolidadas e não regulamentadas no município de Curitiba, e retiramos o prazo, o qual o prefeito vetou na legislatura passada, porque tinha um prazo de 180 dias. Nós retiramos o prazo, mas o foco continua sendo o mesmo. O nosso pessoal, o nosso povo precisa do documento. Se venderam, como eu vou vender um carro ou qualquer coisa para uma pessoa e não vou dar o documento, a titulação? Como eu vou fazer isso? Então, o povo da nossa cidade precisa que o poder público cumpra os compromissos que foram assumidos com o povo. Porque a partir do momento que eu coloco alguém para morar num certo lugar, com certeza eu vou estar dando a garantia para essa pessoa que ela vai ter documento dessa casa um dia. Nós não podemos fazer como acontecia no passado, que colocavam as pessoas em assentamentos, num lugar ou outro, para ganhar a eleição, e depois que passava o período eleitoral, o povo era esquecido. Nós temos que corrigir o erro do passado, e a hora é agora. A hora é agora de corrigirmos. Enquanto nós estamos vereadores, porque nós não somos eternamente vereadores, nós estamos, é aqueles que estão, um dia esse tempo passa, e o problema continua com a nossa população. Portanto, eu peço aos nobres vereadores, que representam o povo dessa cidade, que nos ajude. Nós precisamos de assinaturas para que esse projeto venha a plenário para ser votado, para ser discutido, e cada um que possa argumentar e dizer o porquê vota contra esse projeto, o porquê está votando contra o povo da nossa cidade, porque eu acredito que nós estamos aqui para defender o direito da população. A população que pagou tem direito a receber as escrituras. Não é possível que eu adquira alguma coisa, ou que você, meu amigo, adquira alguma coisa e não tenha direito a documento. Se porventura isso aconteceu e não foi dado documento, eu não tenho culpa se a Coab vendeu área que não era dela. Isso é um problema dela, ela tem que resolver com a pessoa que é proprietária daquele terreno. Como foi vendido terreno de Curitiba S.A. e não sei mais de quem. Então, se entendam com a Curitiba S.A. Foi isso que disseram que ia fazer na legislatura passada. Portanto, não atenderam, não titularam ninguém. Ninguém lá no Chapinhal recebeu o documento, ninguém lá na Vila Verde ainda recebeu o documento, ninguém em nenhuma dessas áreas recebeu o documento. Nós recebemos a promessa que receberíamos o documento. Portanto, esse projeto vem ao encontro da necessidade do nosso povo. O nosso povo sofrido, o povo que levanta às 5 horas da manhã para ir trabalhar,
portanto não ter o direito de ter o documento da casa que ele comprou e pagou em dia para a Coab, pagou em dia para a Curitiba S.A., quando ainda era SIC. Hoje nós temos um problema dos manilhamentos, porque soltavam o povo lá dentro da vila. 30 segundos, senhor presidente. Soltavam o povo dentro da vila, colocavam lá, descarregavam as manilhas na frente da casa, o povo mesmo é que colocava as manilhas, tem manilha de 60, de 40, tudo misturada. Temos um problema sério de drenagem na nossa cidade, devido a esse tipo de atitude de alguns prefeitos do passado, os quais colocavam o pessoal nessas áreas para ganhar a eleição. Eram trabalhos eleitoreiros. Portanto, nós temos que modificar e dar dignidade. Obrigado, vereador. Vereadora Noêmia Rocha abriu mão. Vereadora Fabiane Rosa. Fabiane Rosa. Bom dia, senhor presidente Serginho do Posto, colegas vereadores e demais pessoas que acompanham essa sessão. Hoje venho a essa tribuna manifestar uma preocupação com o que vem acontecendo em Curitiba sobre o recolhimento de animais mortos. No dia 8 de fevereiro, eu protocolei um pedido de informações à prefeitura, justamente porque eu recebi vários questionamentos, tanto no meu gabinete quanto pelas redes sociais, sobre que a prefeitura não estava atendendo a esse pedido de recolhimento. Então, quando o animalzinho morria, eu estou dizendo, animaizinhos que têm donos de rua também eram recolhidos, né? O corpinho desse animal era recolhido, ligava no 156 e eles faziam esse recolhimento. No entanto, a resposta que eu tive é que esse serviço está agora, no mês de abril, está fazendo 1 ano que não existe mais esse serviço de recolhimento dos animais mortos. Segundo a resposta, esse serviço era efetuado pela CAVO, através de um contrato com a prefeitura, e cobria também o recolhimento de carcaças de animais nas vias públicas e residências dos munícipes. Depois de recolhidos, os animais mortos eram encaminhados para o serviço de tratamento de carcaça, nos mesmos moldes do tratamento de resíduos de serviço de saúde, ou seja, o processo de incineração. No entanto, esse contrato expirou em abril de 2016. E de lá para cá, a resposta da prefeitura, quando as pessoas ligam para o 156, pedindo que recolham o corpinho do animal, não há recolhimento de carcaças de animais mortos nas residências dos munícipes. Segundo a resposta, somente os animais encontrados mortos em vias públicas estão sendo recolhidos e enviados para incineração. Então, a população da nossa cidade já passa pela tristeza de ter o seu animalzinho morto, né? E não está sendo atendida nem mesmo numa destinação digna para esse animal. E aí, o que está acontecendo? As pessoas estão adotando providências pouco saudáveis, né? Para o meio ambiente, para a nossa cidade. Imagine que o animal morre e o que a pessoa vai fazer com o corpo daquele animal? Vai enterrar no quintal? Não é a destinação correta. Isso se dispor de um quintal. Se morar em apartamento, vai enterrar numa praça, num terreno, vai jogar num rio, ali no SIC acontece muito. Eles jogam as carcaças dos animais no rio. Ou pior, ensacar o corpo desse animal e mandar para a lixeira. Põe no lixo e é levado junto com o saco de lixo. E esse problema é obrigação da prefeitura resolver. Nós estamos há mais de 1 ano sem esse serviço. A prefeitura informa que um novo contrato para esse serviço já está em curso na fase licitatória. Não informa, porém, a quantas anda essa licitação, nem os critérios. Estou solicitando informações a respeito e eu quero saber quando, né, foi lançada e para quando está prevista para voltar esse serviço.
Enquanto não se licita esse serviço, vimos que a Prefeitura prolongou um contrato emergencial com a Estre, que comprou a Cavo, por 6 meses, ao custo de 18 milhões. Eu pergunto, colegas vereadores, não daria para incluir o recolhimento de animais mortos nesse contrato? Será que é tão difícil? Não seria apenas uma questão de comunicação entre a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente e a empresa? Já estamos quase no final de abril, é um problema que foi, logicamente, gerado na gestão passada, mas não resolvido nessa gestão. Convido aos senhores a ligarem para o 156, no caso de você ver um animal ainda vivo, atropelado, a resposta da Prefeitura vai ser: a Prefeitura não faz recolhimento de animais vivos, só mortos. Então, o 156 está dando uma informação que nem vivos e nem mortos, né? Então, eu acho assim bem complicado, porque esses dias um senhor me ligou e falou que ia jogar o corpo do animalzinho no rio, porque realmente não tinha como destinar... 30 segundos, vereadora. Só para concluir, então, obrigada, uma boa semana a todos nós. Obrigado, vereadora. Nós temos 4 minutos, a vereadora Maria Letícia, se sentir à vontade. Bom dia, vereadores e vereadoras, senhor presidente, mesa, amigos presentes aqui. Eu vou me manifestar a respeito de um assunto já tratado por mim na semana passada e que foi tratado hoje pela Comissão de Saúde também, que é a questão da violência nas UPAs. Quinta-feira, todos os senhores, na sexta-feira, receberam um vídeo de uma funcionária da UPA Boa Vista sendo agredida. Senhores, deixa eu lembrar aqui, quem se cala diante da violência é conivente com ela. Este é o momento de tomarmos uma atitude. O servidor público não pode passar por esta situação de estresse, por esse desrespeito. Isso, no mínimo, é direito humano do servidor. Eu venho aqui lembrar que nós estamos comprometidos e quero dizer para o servidor público que eu virei a esta tribuna quantas vezes forem necessárias para alertar sobre essa situação que vive o servidor público. Na Comissão de Saúde, nós estamos tomando já atitude. Vamos convocar o senhor secretário Mikalovski para vir aqui prestar explicações, porque quem viu o vídeo, viu algum guarda municipal? O vídeo durou 1 minuto e eu não vi um guarda municipal, gente. A Secretaria de Saúde tem a sua preocupação, evidentemente, com a questão da saúde dos funcionários públicos e do cidadão, mas sem cuidado adequado com o servidor público, não se tem condição de prestar atendimento à população. Fica aqui o nosso alerta, fica aqui o meu comprometimento e virei aqui, senhoras e senhores, tantas vezes quanto forem necessárias para me manifestar sobre esse assunto, até que esta solução apareça, surja de algum setor. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, vereadora. Está encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Senhores vereadores, por gentileza, registrem suas presenças. Senhor presidente. Vereador Goura, com a palavra. Gostaria de informar a casa o falecimento do montanhista Edson Struminski, mais conhecido como Diboá. O Diboá foi um importante montanhista do Paraná, do Brasil, e faleceu essa sexta-feira, aos 54 anos. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio em sua homenagem. No momento oportuno, faremos. Há 38 vereadores presentes, portanto, há quórum para a continuidade dos trabalhos. O senhor primeiro secretário, Bruno Pessutti, procederá à leitura do primeiro projeto em pauta.
Projeto de Lei Ordinária número 059/2017, iniciativa Felipe Braga Cortes, altera dispositivo da Lei 14.699, de 13 de julho de 2015, que proíbe a venda de bebida alcoólica pelas casas noturnas, bares e congêneres às pessoas que estejam portando arma de fogo, e traz outras disposições. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9426, de 3 de janeiro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9498, de 19 de abril de 2017. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, vereador autor Luiz Felipe, 15 minutos prorrogáveis. Obrigado, presidente. Demais vereadores, vereadoras. Esse projeto de lei, essa lei que foi sancionada 13 de julho de 2015, que proíbe o consumo de bebida alcoólica para quem está de porte de arma. Eu vou voltar o tempo um pouco para explicar. Primeiro, eu explicar que nós estamos trazendo uma modificação da lei, que foi acordado principalmente com os policiais civis que nos procuraram, modificando uma parte da lei. Mas eu diria que a parte mais importante, ela continua mantida. Eu vou relatar para vocês o que seria essa lei. Algum tempo atrás, 1 ano e meio talvez, ocorreram alguns fatos aqui em Curitiba, com casa noturna, onde policial armado acabou sacando sua arma, enfim, e efetuando disparos. Foram em 2 locais que eu me lembro. E isso nos trouxe uma pauta através da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, que fosse feito de alguma forma, alguma medida que trouxesse mais responsabilidade e também mais segurança para essas casas. O foco da lei são casas noturnas que tenham revista. É fundamental que tenha revista. Não é para abrange todo o setor, mas ele é focado na casa noturna que tem a revista. Por quê? O policial que adentra essa casa, conforme a lei, ele passa a ser obrigado a preencher um termo de identificação. Então, ele tem sua arma. A arma de fogo é responsabilidade, segundo o Estatuto do Desarmamento, é responsabilidade do policial ou daquele que tem o porte. Ele não pode deixar, de maneira nenhuma, a arma no balcão, na entrada, no cofre da casa. Não pode. Porque a responsabilidade civil e criminal é dele e é sobre aquela arma. Então, ele pode entrar dentro de uma casa noturna. O ideal seria que não entrasse armado, vamos dizer a verdade, mas como a responsabilidade da arma é dele, ele teria que, eventualmente, deixar a arma em casa, alguma coisa parecida, mas ele, como ação de polícia, ele pode, está no direito, o Estatuto do Desarmamento prevê isso, inclusive. Só que o Estatuto do Desarmamento não é claro, especificamente no consumo de bebida alcoólica. Ele fala assim: se o cidadão, policial ou não, com o seu devido porte de arma, adentrar num local público, ele não pode, a arma não pode estar aparente, e se consumir bebida alcoólica, o porte de arma, ou seja, aquela autorização de uso da arma, entre aspas, não tem validade. Mais ou menos é o que está escrito ali. Ele não prevê nenhuma punição, enfim, nesse fato. O que a gente trouxe na lei é que esse cidadão com o porte de arma devidamente registrado, evidente, ele assina um termo de identificação de responsabilidade por porte de arma de fogo.
e ele assume essa responsabilidade civil e criminalmente. Então, ele vai lá, tem a revista, geralmente ele muitas vezes mostra uma carteira de identificação, sendo policial principalmente. A policial se coloca no escopo guarda municipal, polícia militar, polícia civil. E ele assina esse termo, a lei prevê isso, e a lei prevê também uma placa informativa. Já as casas noturnas... Permite uma parte na sequência? Sim, as casas noturnas aqui de Curitiba, várias delas já estão cumprindo a lei, que afixa uma placa informativa que é proibida a venda de bebida alcoólica pelas casas noturnas às pessoas que estejam portando arma de fogo conforme a lei municipal e conforme o Estatuto do Desarmamento. A lei federal também ela embasa, ela é maior, mas ela não é específica e não é dirigida como a ideia que a gente teve da lei municipal. O que nós estamos retirando, isso acordado entre as partes, é a questão da comanda. Apesar de hoje a maioria dos comércios aí bares e casas noturnas usarem uma comanda eletrônica, o que a tendência é você ter um cartão, não mais aquela comanda que vai anotando a caneta, mas mesmo assim a gente tinha previsto na lei que a comanda teria que ser diferenciada com cor. E é esse artigo que a gente está retirando. Porque, segundo fomos procurados, houve um diálogo através da Brasel, novamente, na série da Brasel, ficaria violado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e a identificação, segundo os policiais, principalmente os policiais civis que estiveram na reunião, ela pode causar algum problema para aquele policial, afinal de contas, ia ser identificado. Então, a lei continua, acho que tem uma condição de dar resultado, ela efetivamente ela torna, não que o policial não seja responsável, e a gente entende que a grande maioria tem uma postura, ainda mais portando uma arma, uma postura decente, correta, num ambiente público, como uma casa noturna, onde tem bebida, onde tem música alta, mas trazendo uma responsabilidade maior, não só para aquele cidadão, mas também para o estabelecimento. Eu vou dizer para Vossas Excelências, são infelizmente, vários fatos que acontecem, às vezes a gente não fica sabendo, por motivos óbvios até de repreensão. Tem muitos donos de estabelecimento que têm receio de divulgar, evidentemente, porque isso causa pânico e até na questão comercial, vamos dizer assim, mas também com medo de alguma repreensão. A gente tem que ser bem claro aqui. Separando o joio do trigo, ainda existe a famosa carteirada, né? Não aceita revista, mas a gente tem que entender, e aí é o fato da lei trazer esse assunto, e eu tenho convicção que talvez a lei não vá resolver todos os problemas, mas ela tem condição de trazer, através da responsabilidade maior, principalmente nesse termo que ele assina, que ele tem que assinar, e tem vezes que não quer assinar, passa a ter um controle maior. Evidente que a prefeitura, ainda mais no horário da madrugada, no horário que não é o horário melhor para fazer uma fiscalização, a não ser quando tem as AIFOS e as operações integradas, é muito difícil se fiscalizar a ação da lei. Então, o que é visto a placa que informa, e a placa e esse termo de responsabilidade que passa a ser exigido pelo estabelecimento. Isso é fato, já está acontecendo, eu conheço algumas casas noturnas que já estão cumprindo essa adequação, enfim, da lei, e trazendo como eu volto a dizer, essa responsabilidade maior para aquele indivíduo que está portando uma arma.
vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de ver, eu não vou citar nomes aqui do estabelecimento, mas vi imagens das câmeras, casa com 2.000, 3.000 pessoas, professor Euler, tinha 60 pessoas armadas, de verdade, porque a lei não estava valendo ainda, nessa casa específica, hoje ela já cumpre a lei. Foi antes, foi uma das casas que ocorreu o fato lamentável de um disparo de arma de fogo, enfim, com um cliente, e era, infelizmente, um policial militar. E não tinha a lei ainda, mas, evidentemente, que tem um controle. Então, eles têm um controle de quem mostra a carteira e adentra o estabelecimento. Então, é um problema, sim. Eu tenho, evidentemente, você vai perguntar para o vereador, mas, Felipe, quem que vai controlar o policial se vai beber ou não? Mesmo com a comanda. A comanda, vamos imaginar que a comanda eletrônica seja eletrônica, né? Seja um cartão. Ele pega o cartão do amigo, pega o cartão, evidente. Mas, volto a dizer, a partir do momento que ele assina um termo de responsabilidade, quer dizer, torna mais pesado aquele ato, né? E tem, se eventualmente vereador, acontecer o imprevisto e um saque de arma de fogo, como eu vi um filme recentemente, um vídeo, né, gravado de uma dessas casas, simplesmente a pessoa saca a arma e põe para cima, assim, no meio de uma multidão. Então, claro que é um problema muito grave, assim como é um problema grave de você consumir bebida alcoólica e dirigir. É evidente que quem porta uma arma de fogo não deve beber. Chega a ser, óbvio. Mas, num ambiente em que você está numa festa, uma balada, com consumo de bebida, e que, muitas vezes, acabam ocorrendo brigas, por N motivos, a gente sabe como funciona. Então, a ideia foi da lei, eu estou retirando, através desse ato que nós estamos fazendo hoje, retirando simplesmente as comandas, mas o escopo da lei, o principal da lei, está sendo mantido. A gente seguiu um entendimento que tivemos com a Polícia Civil, junto com a Brasel, e eu não vejo problema nenhum em se retirar. Então, a parte, a vereadora Julieta, eu queria, vereadora... Quem pediu a parte, faz favor? Vereadora Noêmia e vereador Volmir. Obrigada, vereador Felipe. A lei atual diz: as pessoas mencionadas no artigo 1º deverão receber cartela, comanda, ficha ou similar de cor diferenciada, onde consta expressamente a proibição de venda de bebida alcoólica, a fim de que sejam facilmente identificadas pelos funcionários do estabelecimento. Ou seja, a pessoa armada recebe uma comanda diferenciada, de cor diferenciada, para que o funcionário saiba que aquela comanda não pode vender bebida alcoólica. No caso, a sua proposta diz que todas as comandas devem ser da mesma cor. E não se discute nessa proposição qualquer questão relativa a porte de armas, a sua autorização ou cassação. Sem dúvida, a matéria de competência federal, já disciplinada pelo próprio Estatuto do Desarmamento. No caso, o seu projeto apenas diz que as comandas não devem ser diferenciadas, devem ser todas iguais. No meu entendimento, nós temos que proibir a arma dentro de um recinto fechado de bar, restaurante ou balada. Porque não adianta ele estar armado lá dentro com uma comanda igual, só para proteger o policial, porque daí, na comanda igual, ninguém sabe quem que é policial e quem deixa de ser policial. Nós estamos com essa proposta protegendo o policial, mas nós não estamos protegendo os frequentadores da balada. No meu entendimento, nós tínhamos que propor uma lei que proíbe entrar armado dentro de recinto fechado. O policial, ele entra lá, ele deixa guardada lá a sua arma. Agora, lá fora, ele pode ter arma. Vereadora Julieta, lá dentro, armado, é propiciar a possibilidade de morte. No caso, Vossa Excelência mesmo falou que pode haver brigas. E este projeto resultou
por causa de uma balada no Batel, que a polícia saiu de lá e matou um frequentador porque tinha mexido com a mulher dele. Vereadora Julieta, só para... arma dentro de recinto fechado é problema. Só para dizer e reafirmar, o Estatuto do Desarmamento cita essa questão do uso de arma em local público. O poder, quem porta uma arma, a responsabilidade é dele. Ele não pode, de maneira nenhuma, deixar essa arma num local, cofre, seja o que for do estabelecimento. Ele não pode. Ele tem que estar com a arma. Mesmo bebendo lá dentro. Aí, por isso, nós estamos... Eu vejo da seguinte forma. A ideia da lei, até porque a gente não pode fazer na questão federal, é fazer 15 minutos. Sim, é fazer com que o estabelecimento também tenha, não só ele passa a ter responsabilidade, mas ele dá mais responsabilidade, além do que ele já tem. A gente entende que ele não pode beber, mas ele assina um termo de responsabilidade. Ele diz: eu estou armado e não vou consumir bebida alcoólica. Então, a partir do momento que ele assina esse termo, ele consumindo bebida alcoólica e, eventualmente, acontecendo algum problema com esse cidadão, ele passa... eu acredito que a responsabilidade dele aumenta em muito. Uma parte, vereador. A questão da comanda não ser identificada, eu volto a dizer, até no momento que a gente aprovou essa lei no passado, eu fui questionado, mas, Felipe... E se a namorada dele pede bebida e bebe? Óbvio. Então a ficha, a comanda, ela não tem tanta importância. E foi dada a importância pelo setor da polícia, que me procurou, no sentido de que essa identificação, em alguns casos, e aí, salvo exceções, nós temos que ver que o policial ele está fazendo polícia 24 horas, desde que não beba. Concorda? Ele pode estar fazendo o papel de polícia. É importante o policial estar em tudo que é lugar. Armado, mas numa balada, a situação é diferente. A não ser que ele esteja num procedimento de ação policial. Investigatório. De investigação, que são casos diferentes. Né? Mas o que a gente vê muito é que aquele policial, e muitas vezes não é só policial, hein? Tem outros que têm porte de arma, juízes, desembargadores, né? E outros mais. Acabam saindo do trabalho e vão se divertir. Então, o conceito é trazer mais responsabilidade e também responsabilidade pro estabelecimento. O estabelecimento sofre, sim, muitas vezes, com essa questão de arma e bebida. É um problema muito grave. Então, o próximo, a vereadora Noêmia, vereador Volmir, vereador Rogério. Muito obrigada, vereador Felipe Braga Cortes. Eu quero parabenizá-lo por essa proposta. Eu acho que é uma proposta de prevenção, de cuidado com a vida. E isso compete a nós, legisladores, né? Ter esse cuidado com pessoas, cuidado com a vida. E a gente sabe que uma pessoa alcoolizada, ela está numa mudança, é comprovado, uma mudança psicológica constante. Ela muda todo o seu comportamento. E a gente percebe que as pessoas armadas, elas sentem, assim, poderosas, né? Sente no direito de ter uma ação que se sente até semideuses, pode matar, pode, enfim, machucar outra pessoa. Eu acho que vale a tua proposta, nós vamos votar favoráveis a esse projeto, justamente por ser um trabalho de prevenção à vida. Parabéns, vereador. Eu estou, na realidade, sendo bem sincero para vocês, a gente está aproveitando não, nós tivemos que fazer essa alteração, e com a alteração, a lei continua, o escopo principal da lei ela já está valendo, e, como eu disse, aquela casa noturna, vamos falar de casa noturna, ela é uma das dificuldades que tem, dentro de tantas outras,
o consumo de bebida alcoólica vende-se, a gente sabe, mas a questão da arma de fogo, muitas vezes o estabelecimento não tinha o que fazer. Praticamente ficava refém total daquela pessoa, era feito simplesmente uma revista e pronto. O termo de responsabilidade veio para trazer responsabilidade, como diz o termo, né, evidentemente, para aquele cidadão, policial, ou seja, aquele que tem o porte de arma e adentra uma casa noturna. Vereador Volmir. Vereador Felipe, o tema entendo que é um tanto quanto complexo, porque nós, como Vossa Excelência bem mencionou, existe uma legislação federal. E o policial civil, militar, ele não deve nem pode entregar a sua arma que está sob sua guarda. E, lógico, ele apresenta a identificação funcional, e muitas vezes não é questão dele estar armado, porque ele pode estar a passeio, portando arma, como ele pode estar em serviço também, né? Numa diligência, ou em serviço, ou investigação, tanto militar quanto civil. O que cabe, parabéns pela iniciativa, conte com o nosso apoio, mas o que cabe é a conscientização. O policial, se está em serviço, já não pode beber, coisa clara, né? Agora, se ele está de folga armado, tem que ter consciência que ele não deve beber, né? E seria de igual forma, vereador, quando ele vai no banco, né? No banco nós temos aquelas portas de segurança que ele se identifica, e já tivemos várias situações do próprio segurança pedir a arma do policial, e o policial não entrega a arma também. Por isso que eu digo que é um tanto quanto complexo. Parabéns e conte com o nosso apoio. Obrigado. A placa também é importante dizer, né? A placa informativa, as casas têm, se vocês puderem reparar, ela já tem essa placa dizendo do consumo de bebida alcoólica. Então, vereador Rogério, na sequência, vereador Hélio. Bom dia, vereador Felipe. Obrigado pela parte. Vereador, eu quero lhe parabenizar por essa troca no projeto de lei que já era de sua autoria. Deixar registrado que quando o senhor apresentou o primeiro projeto de lei, o meu voto foi contrário, porque eu discordava daquela ideia inicial. A gente não pode acreditar que um policial que esteja fazendo, de repente, um trabalho de investigação, que esteja fazendo um trabalho de alguma busca, de algum marginal ou algo assim, ele deixe a sua arma em algum local, porque o crime não se combate com rosas. E sim, infelizmente, você tem que estar armado sim. Mas a sua preocupação, ela é válida. O senhor citou um caso que infelizmente aconteceu, e como o vereador Volmir falou, ele tem que ter a consciência do que ele está fazendo. Ele tem que saber, sendo ele policial federal, civil, militar ou guarda municipal, que quando ele já entra nessa função, a responsabilidade dele é gigante. Então, agora, nesse momento, o senhor tem o meu voto favorável no projeto, porque o policial ele não pode passar por um constrangimento, de repente, numa casa, porque ele é policial, por ele estar com uma comanda diferenciada. Então, nesse momento, o senhor tem meu apoio, votarei favorável, porque trará igualdade para todos. Obrigado, vereador Rogério. Eu queria só ler o termo de responsabilidade, que é importante. No termo de responsabilidade e identificação, que é assinado, evidentemente, quando a pessoa entra na casa noturna, o portador deverá assumir a responsabilidade civil e criminal por todos os acontecimentos, danos e prejuízos que poderão advir do manuseio ou disparo indevido da arma de fogo identificada, inclusive por eventuais terceiros. Tá? Então, eu acho que, eu tenho certeza que esse termo de responsabilidade faz a diferença por ambos os lados. Eu diria que a gente tem que pensar que, como o vereador Rogério falou, que o certo é não consumir bebida alcoólica, né? Então, o que a gente está trazendo essa responsabilidade maior para cada um, para ambas as partes. Vereador Hélio Verbinski.
Vereador Felipe, parabéns pela iniciativa. O nosso papel é realmente mediar isso, é regulamentar. E eu concordo com Vossa Excelência. A minha preocupação é com a fiscalização disso. O senhor lembra que no ano passado nós aprovamos uma lei proposta por mim, onde as casas noturnas teriam que divulgar suas saídas de emergência, teriam que ter brigada de incêndio, etc., para evitarmos uma catástrofe como aconteceu lá em Santa Maria. 1 ano e meio depois, 2 anos, o governo federal, a Câmara Federal aprovou uma lei muito parecida com essa que aprovamos aqui. Aliás, lembrando, derrubamos até um veto do prefeito lá há 2 anos atrás. Nunca foi fiscalizado. Também temos que pensar, eu falava com o secretário de Urbanismo na audiência pública essa semana, quanto à exigência de vagas de estacionamento para casas noturnas, bares na cidade de Curitiba. Quer dizer, se você exige estacionamento, é porque a pessoa vai num bar para fazer o quê? Vai para se divertir, talvez para beber, enfim, para entretenimento. Aí se você exige vaga de estacionamento, é para ele estacionar e depois sair de lá alcoolizado. Quer dizer, é um contrassenso nisso que nós também precisávamos discutir. Eu estou apresentando isso aqui na casa também essa semana para que possamos discutir. Mas parabéns pela sua iniciativa. A minha única dúvida é quanto à fiscalização disso. Eu já citei a questão da fiscalização, é evidente que é muito mais da casa noturna ter condição legal, que chega assim, não, nós temos uma lei municipal que exige. Agora, vereador Hélio, a partir do momento que seja, dependendo da forma que o policial aborde, a gente entende a dificuldade que é de você fazer uma abordagem para aquela pessoa que tem um poder. Então, a gente está tentando, com essa lei, realmente contribuir com a casa noturna, apesar dela ter a responsabilidade dela também relacionada a isso, mas ela passa a dividir a responsabilidade. Ela tem uma condição de deixar bem claro para aquele cidadão que ele não deve beber. E se ele beber, foi assinado um termo de responsabilidade aqui, isso vai impactar, inclusive, a gente sabe da responsabilidade que tem uma polícia militar. A gente conversou com a associação da polícia militar, polícia civil, policial federal, a guarda municipal. Existe uma cobrança muito grande em todos os sentidos da conduta desses profissionais. Então, aquele policial militar que cometeu aquele delito, com certeza, eu não sei nem como é que ficou a carreira dele, mas com certeza teve uma punição, e a punição é severa. O conceito da lei é essa, dividir essas responsabilidades. Vereadora... Obrigada, vereador. Cumprimento pelo projeto e eu quero fazer algumas considerações. A gente conhece essa questão porque eu também pertenço à Secretaria de Segurança. Então, existem vários segmentos que, uma vez pertencendo à categoria, têm direito ao uso da arma. Mas a minha reflexão sempre foi o da não violência, né? Por que um elemento, mesmo autorizado a portar arma, porta arma quando não está em serviço? Por que não há uma regulamentação ou, de alguma forma, campanhas que orientem esses indivíduos também? Porque muitas vezes eles portam a arma não tendo qualquer necessidade em portá-la. Tem muitos desses funcionários que são autorizados e que têm cargos burocráticos, que exercem cargos administrativos e que, mesmo assim, portam a arma. Então, o meu questionamento, que é o questionamento de uma cidadã que é contra a violência, porque conhece profundamente a violência, é este. Por que não existem campanhas que orientem? Por que portar fora do horário de trabalho? Esse é um questionamento que eu faço já há muitos anos e que conheço profundamente, visto que, se pertencendo à Secretaria de Segurança, todos nós, de certa forma, somos autorizados a ter esse direito ao uso da arma. Muito grato. Obrigado, vereadora. Tem casos e casos, né? Tem casos que a gente vê no dia a dia que o policial está à paisana e acaba vendo um assalto. Então, é muito relativo isso, mas eu concordo com a excelência que a questão do uso da arma é uma responsabilidade enorme. E nós temos dados aí da corregedoria, isso
feito ano passado. A gente teve esse assunto da retirada da comanda, da identificação, foi ano passado que a gente discutiu. Depois que nós trouxemos esse assunto à pauta, porque o importante, o fato da gente estar discutindo isso, a gente entende que isso repercute, né, a imprensa divulga, e só o fato da gente ter feito a movimentação da lei, depois aprovado, diminuiu os casos. Isso dito pela Corregedoria da Polícia. Então, o que a gente quer realmente é não só... porque não é a questão da punição, até porque, como a gente sabe, a dificuldade da própria fiscalização, mas é trazer o assunto, dar um dispositivo legal para que a atividade comercial possa, de alguma maneira, atuar, né, porque ela passa a exigir um documento que assine. Mas 30 segundos. 30 segundos. Só o vereador Euler, então, rapidamente, e daí eu encerro. Eu acho que algumas pessoas estão pensando e discutindo na questão que o policial ele já tem responsabilidade sobre o fato de estar armado e querer ou não consumir bebida alcoólica. Mas acho a iniciativa importante à medida que ele assina um documento em que ele afirma que está armado e se responsabiliza em não beber. Porque isso aí configuraria, caso ele beba e use a arma, a questão até do perjúrio. Ele mentiu para tirar vantagem, uma suposta vantagem sobre aquilo. Então, acho importante, sim, o projeto. Obrigado a todas as partes. Então, segue a lei valendo, só com a modificação que estamos aprovando hoje. Obrigado. Continua em discussão, projeto, autoria do vereador Felipe Braga Cortes. Encerrada a discussão e votação, vereadores votando. Orientação do líder. Orientação do líder. Orientação do líder. Felipe, em oposição com a orientação do líder, tá? Encerrada a votação, 32 vereadores votaram favoráveis, 4 abstenções. Portanto, aprovado o projeto. Segundo projeto em pauta, vereador Bruno, por gentileza. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificado, número 00904-2017, iniciativa Tito Zeglin. Denomina de José Ozinski, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9447, em 1º de fevereiro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9480, 22 de março de 2017. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, iniciativa, vereador Tito Zeglin. Encerrada a discussão, em votação, vereadores votando.
Encerrada a votação. 31 vereadores votaram sim. Portanto, aprovado o projeto. Iniciativa vereador Tito Zeglin. Terceiro projeto em pauta. Projeto de Lei Ordinária, Cidadão Honorário de Curitiba, número 6/2017, iniciativa Mauro Bobato. Concede o título de Cidadão Honorário de Curitiba ao senhor Tenente Coronel Bruno Soares da Silva. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9466, em 2 de março de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9498, de 19 de abril de 2017. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, vereador autor da matéria, Mauro Bobato, 15 minutos prorrogáveis. Obrigado, presidente Serginho. Boa tarde, à mesa, bom dia à mesa diretora, meus companheiros, pares e pares vereadores. Eu vim aqui solicitar o apoio de Vossas Excelências para fazer essa justa homenagem ao nosso amigo Bruno Soares da Silva. Ele é atual comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar ali no Capão Raso, e a gente está prestigiando ele pela dedicação, pela vida dedicada à Polícia Militar. Bruno Soares da Silva nasceu em 18 de agosto de 1964. Ele é natural de Campo Magro, aqui no Paraná, casado com a senhora Josiane de Paula Soares da Silva, tem 4 filhos, Bruno Soares da Silva, Júnior, Tuane Soares da Silva, Lucas Soares da Silva e Giovana Soares da Silva. 2 netos, o Pedro Henrique Furquim da Silva e a Laura Tarabiane Soares da Silva. Junto a isso eu incluo que dedicação durante a vida militar é uma dedicação praticamente exclusiva, como já foi dito aqui, inclusive no projeto de lei do Felipe Braga Cortes. Policial militar acaba sendo policial durante 24 horas. Por isso o quesito dessa homenagem, justa homenagem ao nosso amigo Bruno. No currículo do Bruno constam, ele desempenhou várias funções. Ele foi instrutor na Polícia Militar do Paraná, nas disciplinas de defesa pessoal, educação física, comunicação social, informações, diretoria defensiva e ordem unida. Assim como trabalhou na cavalaria da polícia. No decorrer da sua caminhada, ele realizou diversos cursos. Curso de formação de oficinas, Academia da Polícia Militar do Guatupê, curso de aperfeiçoamento de oficiais, Academia Policial Militar do Guatupê e Universidade Federal do Paraná. Curso de Polícia Judiciária Militar, na Academia Policial Militar do Guatupê, curso de Perícia Criminal, Polícia Militar do Rio de Janeiro, pós-graduação em Direito Penal, na Unicevale, Selvi, possui as medalhas Policial Militar de Bronze, Prata e Ouro. Então o Bruno acaba tendo um currículo muito extenso, essa dedicação a eles, alguns de vocês com certeza já o conhecem. Por favor, uma parte, por gentileza. Tem a gentileza, primeiras damas, Noêmia. Sim, sem dúvida, se você não atropela, eu ia pedir para dar uma parte para ela. Noêmia, tem a gentileza. E junto a isso eu incluo, então, a formação do Bruno. Ele saiu de Campo Magro, mas ele começou a atuar como boia fria, foi uma opção pessoal dele atuar na Polícia Militar, começou como soldado, fez um curso de cabo, é um histórico muito bacana, e hoje, atualmente, atende como comandante do 13º Batalhão. Ele tem uma história de vida invejável, de dedicação à cidade de Curitiba. Eu acho que nada mais justo que a gente fazer essa justa homenagem. Noêmia. Muito obrigado, vereador. Eu só quero parabenizá-lo por essa indicação. Eu não conheço o comandante Bruno, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência trouxe o melhor aqui para essa casa. Mas o que me chamou a atenção, e a Vossa Excelência acabou de dizer, ele iniciou sua vida, sua caminhada como boia fria. E hoje ele é um comandante de um batalhão. Ou seja, ele é um grande vencedor. Merecidamente, a contribuição que ele traz a Curitiba é elevada, e nós queremos parabenizá-lo por essa indicação, parabenizar o comandante Bruno e estarmos aqui nessa reunião solene, dando esse título tão honroso da nossa cidade de Curitiba. Mas parabéns, vereador Bobato, por essa indicação. Obrigado, minha companheira e amiga Noêmia. E eu tive alguma oportunidade de conversar com o Bruno, não é só, hoje isso aqui é uma homenagem, a gente faz é um título festivo, mas conhecendo a situação da Polícia Militar do Paraná, a vivência que esses caras têm, o que passaram na vida. Claro, hoje é uma justa homenagem, é um momento de festa, mas a história de vida a gente encontra muitas situações, boas, ruins, mas vale a pena o mérito. Rogério, imagino que você conhece bem o Bruno também, tem alguma coisa a falar sobre ele.
Mas antes disso, quero registrar a sua elegância, combinando aí as camisas com a gravata. Vereador, olha, parabéns. Mamãe falou que se der um banho e escovar, o polaco se alinha, mas vamos conversar sério, por gentileza. Quem faz as piadas aqui, geralmente sou eu, você ou o Colpani. Cadê o Colpani? Então, estamos na área nós dois. Parabenizar, vereador Mauro, pela sua indicação. O Tenente Coronel Bruno, eu conheço ele pessoalmente, é uma pessoa que tem uma simplicidade tremenda. Mas dentro dessa simplicidade dele, ele soube administrar a simplicidade e o profissionalismo. Simplicidade e o profissionalismo dele para começar no chão de fábrica da Polícia Militar e chegar nesse cargo altíssimo que ele está hoje. E é uma pessoa que tem um comprometimento gigante com a sua profissão, ama o que faz e cuida bem da nossa população. E por conhecer ele pessoalmente, essa simplicidade e essa garra que ele tem com o trabalho da Polícia Militar, eu parabenizo o senhor fez uma ótima escolha, e o senhor me chame junto para comer uns quitutes no dia que for entregar para ele, por gentileza. Parabéns pela indicação, tem meu voto favorável sim. Obrigado, Rogério. Eu entendo que o Bruno tem até uma vida social muito semelhante à nossa, correndo a região sul, a gente acaba se encontrando em diversos lugares, eventos não sociais, eventos pessoais, então cria-se esse vínculo, e pela história de vida dele eu agradeço o apoio, com certeza o senhor considera esse convidado. Ezequias, por gentileza. Tito, Tico, foi você, Tico, que solicitou uma parte? Desculpa. Vereador Bobato. Vocês são parecidos, dois. Vereador Bobato, estou aqui também. Oscalino. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Desculpa, mas a piada, Tico, mas são parecidos, mas tendo saúde, tudo bem. Isso é importante, saúde. Cumprimento a Vossa Excelência pela escolha do Tenente Coronel Bruno, hoje nosso comandante do 13º Batalhão. Já vinha realizando um grande trabalho ali como subcomandante, junto com o Coronel Assunção, que era o comandante do 13º Batalhão. Vossa Excelência já leu o currículo dele, sem dúvida nenhuma, um grande homem, um homem de família, um homem que luta pela nossa cidade, que merece esse reconhecimento. Então, eu fico orgulhoso de ter Vossa Excelência homenageando o Tenente Coronel Bruno. Assim como o vereador Rogério Campos, faço questão que Vossa Excelência nos avise da data para que possamos juntos homenageá-lo aqui na entrega do título de cidadão honorário de Curitiba. Parabéns, vereador. Obrigado, Tico. Com certeza estaremos juntos nesse evento, até pelo vínculo de amizade que a gente tem com o Bruno, sabendo das dificuldades de ser policial militar. Ele atua numa área muito delicada, nesse momento econômico, muita gente desempregada, a situação, valores morais estão se perdendo um pouco no dia a dia. Então, ser policial militar, saber respeitar a sua farda, saber se impor, não é uma coisa simples na atual situação, até pela falta de estrutura que eles têm. Mas o Bruno trabalha com o coração, está no que gosta, ele atua e tenta se fazer presente na medida possível. Vereador, meu companheiro de bancada, Oscalino do Povo. Uma parte... Perfeito, vereador Mauro Bobato, uma iniciativa excelente pelo meu líder da bancada. Nós aprendemos muito com esses guerreiros, homens que trazem como médico, enfim, é um profissional de uma amplitude muito grande. E passando por este crescimento do comandante Coronel Bruno, a gente percebe a motivação que ele tem nos dito que podemos ajudar muito a segurança na medida que registramos. Eu, conhecendo ele pessoalmente, aprendi muito com ele de que podemos ajudar muito o policiamento, esclarecendo junto às nossas comunidades, até mesmo aqui junto, nós, quando recebemos militares, vemos a prestação de trabalho desse pessoal que tem feito uma prevenção muito grande, até mesmo levando os seus grupos em escolas. Nós tivemos a oportunidade de levar um grupo da terceira idade e o coronel nos recebeu muito gratificante esse momento de aprendizagem. Parabéns, vereador. Nossos agradecimentos pela ótima escolha. Abraço. Obrigado, Oscalino. Com certeza estaremos juntos nessa caminhada. Só lembrando, Curitiba já não pode mais ser pensado apenas como cidade de Curitiba. O Bruno é nosso conterrâneo vizinho aqui de Campo Magro, mas a atuação dele sempre foi na cidade de Curitiba. Claro que os batalhões têm sua região, seus parâmetros de suas regiões, mas quem é policial militar acaba sendo durante as 24 horas e isso acaba englobando muita coisa. Maria, por gentileza.
Bom dia, vereador. Eu quero parabenizar pela bonita homenagem que irá fazer ao coronel. É coronel, né? Sim, tenente coronel. Bruno, que com certeza ele deve estar muito orgulhoso e sua família também. Não só a família, mas o município de Campo Magro também deve estar orgulhoso de ter um filho tão ilustre que trabalha em Curitiba, exerce tão bonito cargo. Então, meus parabéns, né? E com certeza nosso bairro vizinho é mais vizinho meu do que seu, né? Porque eu moro ali bem pertinho, eu conheço bem Campo Magro. Então, meus parabéns pela justa homenagem que irá fazer ao comandante. Obrigado, Maria. Obrigado a todos. Então, convido a todos a participarem dessa homenagem, Vereador justa Mauro. homenagem a alguém que atua muito aqui. Meu decano, meu guia também, doutor. A gente aprende muito com os senhores, pro bem e pro mal, viu, Tito? Tito, Tá bom. por gentileza, sei que você tem uma raiz muito grande com a comunidade do Capão Raso, conhece muito bem o trabalho do Bruno, sabem das dificuldades que eles têm, mas sabem das virtudes. Então, por favor. Espero que sempre seja para o bem, ilustre vereador. Mas o Tenente Coronel Bruno, realmente, ele assumiu num momento muito especial o comando do 13º Batalhão, um dos maiores da nossa cidade, e a área de abrangência é uma área muito delicada do Coronel Bruno. Tanto é que na sexta-feira à noite, na Avenida Winston Churchill, na Avenida do Expresso, com a Rua Santa Mônica, mais uma viatura de número 10.069 deixou de circular na nossa cidade. Eu lamento muito, e eu percebi a preocupação do Tenente Coronel, porque é de sua responsabilidade, quando policiais estavam atendendo uma ocorrência e transitando pela Avenida Winston Churchill, acabaram batendo esta viatura e completamente destruída. Quer dizer, um carro a menos para atender aí as necessidades do coronel. Mas falando em premiação, Vossa Excelência está de parabéns, porque está realmente pensando na nossa sociedade aquele nome que tem uma responsabilidade, que já se mostrou competência e se faz por merecer. E o reconhecimento por parte do vereador votado nesta casa, sem dúvida nenhuma, é muito louvável. Parabéns, Vossa Excelência, estaremos juntos para entregarmos este título de cidadão ao Tenente Coronel pela qualidade que ele vem apresentando nos seus trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, meu companheiro conterrâneo Tito. Só colocando, então, a homenagem será para o Bruno, mas é para todos os policiais militares, mas pelo histórico de vida do Bruno, aqui cito um companheiro meu, o seu João Rodrigo, que foi quem me apresentou o Bruno. A gente teve uma vivência, começou a conhecer um pouco da história de cada um, então foi o que me possibilitou fazer essa justa homenagem ao Bruno, que com certeza será para toda a corporação, mas pela história de vida, pela dedicação de 33 anos junto à PM do Paraná, solicito meus pares que sejam solidários a esse voto esse título de cidadania honorária de Curitiba. Obrigado a todos. Presidente Tico, obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A votação será realizada através do painel eletrônico. Os senhores vereadores que forem favoráveis, pressionem a tecla mais, correspondente à opção sim. Os contrários, pressionem a tecla menos, correspondente à opção não. A tecla X para abstenção. Eu não voto? Tem... Simbólico você não vota. Segunda parte da ordem do dia. Tem segunda parte? Sim, tem. Quanto tempo que é? Você que deu 2 minutos? Quantos que votaram ali já? Consegue enxergar? Encerrada a votação, vamos ao resultado. Trinta votantes, 30 vereadores votaram com a expressão sim, aprovado. Encerrada a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. Iniciativa Cátia Dietrich, 201-165, 2017.
Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: criação de um pronto-socorro veterinário gratuito 24 horas no município de Curitiba. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa Mestre Pop 201-166/2017. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: retornar às atividades da Feira do Artesanato na Rua da Cidadania do Bairro Novo ou na praça em frente à Maternidade Bairro Novo, no bairro Sítio Cercado. Em discussão. A ausência do vereador Mestre Pop fica adiada por uma sessão. Vereador Oscalino do Povo, encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: plantação de rotatória na rua Marcos Bertoldi com Alda Bassete Bertoldi, no bairro Campo do Santana, Rio Bonito. Não, perdão. Aqui, Oscalino do Povo. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: elaboração do projeto para a revitalização da rua Bahia, extensão compreendida entre a rua Piauí e a Avenida Presidente Kennedy, com inclusão do rio no bairro Guaíra. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Maria Manfron, 201-172/2017. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: incluir na LOA 2018 a revitalização do pavimento da rua Professor Antônio Carlos Raimundo, no bairro São João. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Oscalino do Povo, 201-173/2017. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: inclusão na LOA 2018 a revitalização das transversais Rua Bahia e Rua Piauí, no bairro Guaíra. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Maria Manfron, 201-174/2017. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: incluir na LOA 2018 a revitalização do pavimento da rua Valério Reise, no bairro Santa Felicidade. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Maria Manfron, 201-175/2017. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: incluir na LOA 2018 a revitalização do pavimento da rua Jerônimo Muraro, no bairro Santa Felicidade. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Maria Manfron, 201-176/2017. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: incluir na LOA 2018 a revitalização do pavimento da rua Pedro Massolini Gasparim, em Santa Felicidade. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Maria Manfron, 201-177/2017. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: incluir na LOA 2018 a revitalização do pavimento da rua Germano Roguebaum, no bairro Santa Felicidade. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa vereador Dr. Volmir, 402/80/2017. Justifica o atraso na primeira chamada da sessão do dia 17 de abril de 2017. Observou-se na saída de sua residência uma falha mecânica em seu automóvel que provocou um atraso de 10 minutos na chegada à Câmara. Em votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa Dr. Volmir, 77-107/2017. Solicita votos de louvor e congratulações ao pastor Irineu Rodrigues pelos 10 anos à frente da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba como pastor titular. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa Dr. Volmir, 77-113/2017. Solicita votos de congratulações e aplausos para o Conselho Estadual de Diretores do Paraná da Igreja do Evangelho Quadrangular, pelos seus 62 anos em Curitiba. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Noêmia Rocha, 77-115/2017. Solicita votos de congratulações e aplausos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Moradias Paraná. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
Guia Petroziello, 402/87/2017. Justifico o não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 19 de abril de 2017 por atividades inerentes ao mandato. O vereador participou como líder do governo de uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior, para tratar de assuntos de Curitiba e região metropolitana. A reunião foi marcada às 9 horas devido à falta de horários disponíveis na agenda do secretário da SEDU. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Dr. Volmir, 402/84/2017. Justifico o não comparecimento à sessão do dia 18 de abril de 2017 por atividades inerentes ao mandato. Ausência à sessão por estar em compromisso na rua Alberto Foloni, 143, Centro Cívico, com o governador Beto Richa e o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próximo. Aqui ao lado. Tá aqui. Vereador Giovanni Fernandes, 77-117/2017. Solicita votos de congratulações e aplausos ao senhor Eli Siliprandi pela criação do projeto Nosso Canto, que completa 19 anos em julho deste ano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa Tiago Ferro, 402/86/2017. Justifico o atraso na primeira chamada da sessão do dia 18 de abril do vereador Tiago Ferro por atividades inerentes ao mandato. Nos termos do artigo 17, inciso 5, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, requer a justificativa ao prazo de 10 minutos referente à primeira chamada da sessão do dia 18 de abril de 2017, em virtude de atividade inerente ao exercício do mandato, como segue. Logo pela manhã, na primeira hora do dia, participei de uma reunião com um dos meus assessores para tratar de assunto de extrema importância que necessitava de minha atenção naquele momento, o que gerou um pequeno atraso de 10 minutos, que foi suficiente para que não conseguisse chegar a tempo de responder à primeira chamada da sessão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa Dr. Volmir, 402/91/2017, justifico o não comparecimento à sessão do dia 19 de abril do vereador Dr. Volmir por atividades inerentes ao mandato. Ausência à sessão por participação em congresso no Centro de Convenções Marejada, em Itajaí, no estado de Santa Catarina. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa vereador Felipe Braga Cortes, 402/90/2017. Justifico o não comparecimento à sessão do dia 18 de abril de 2017 por atividades inerentes ao mandato. Tal solicitação justifica-se pela participação no evento da assinatura do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba, no Parque Barigui, que teve início às 9 horas e término às 10h25, sendo que a sessão plenária acabou às 10h33, não havendo tempo hábil para responder a chamada. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa Hélio Verbisky, 85/1/2017. Solicita a prorrogação do período de adiamento da discussão ou votação da proposição 523/2017, que deve retornar à pauta da ordem do dia na sessão do dia 25 de abril de 2017 por mais 7 sessões. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa Marcos Vieira, 402/92/2017. Justifico o não comparecimento à segunda chamada da sessão do dia 17 de abril de 2017 do vereador Marcos Vieira para comparecer à audiência no Ministério do Trabalho. O vereador Marcos Vieira precisou ausentar-se para comparecer a uma audiência no Ministério do Trabalho, o qual foi arrolado como testemunha em processo trabalhista, o que impossibilitou de responder à segunda chamada. Deste modo, justifica a ausência da segunda chamada. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Errada.
as posições, senhor presidente. Está encerrada a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Antes disso, em 1 minuto de silêncio. Para também pedir 1 minuto de silêncio, senhor presidente. Por favor, vereador, pode encaminhar. Anexar já ao proposto pela senhora Rosa Sass Kula, que era avó do nosso Luiz Fernando de Lima, diretor de cerimonial, que foi sepultada ontem no cemitério municipal Água Verde. Ok, vereador. Então, em nome do Edson... O senhor Edson Struminski, o Diboá, montanhista. E também a senhora avó do Fernando, nosso amigo do cerimonial. Senhores, um comunicado importante também, a pedido do presidente da Comissão de Revisão Especial do Regimento Interno, pede o cancelamento da reunião que aconteceria hoje, transferindo para o dia 8 de maio. Isso, vereador? Dia 8 de maio. Então, portanto, a Comissão da Revisão do Regimento está cancelada, transferida para o dia 8 de maio. Também gostaria de externar a vocês e parabenizar desde agora toda a equipe e servidores do Departamento de RH da Câmara. O Departamento de RH implementou, e com sucesso, a partir de hoje, o novo sistema de software de gestão de pessoas. Esse sistema foi adquirido pela gestão anterior, vereador Paulo Rim, que estava na comissão executiva, adquiriram o sistema e dará mais transparência, mais integração com o sistema de RH com a contabilidade, também unificando o sistema do portal de transparência, onde ele terá as informações automaticamente colocadas no portal. Então, dá mais agilidade ao serviço, um trabalho que foi desenvolvido com muito denodo por essa equipe, que trabalharam nos finais de semana, inclusive nos últimos feriados. Então, portanto, queria parabenizar toda a equipe de RH em nome dos vereadores pela implementação desse novo sistema de software da Elotec. Esperamos que agilize o serviço e um sistema muito confiável. Então, fica aqui nossas saudações. Uma outra informação que eu gostaria de combinar com vocês, líderes, é que nós tínhamos transferido na semana passada para essa semana o Colégio de Líderes. Então, portanto, na quarta-feira, se for um horário conveniente a todos, às 14 horas, reunião do Colégio de Líderes. Pode ser confirmado esse horário? Ok? Ok? Então, na quarta-feira, Colégio de Líderes, às 14 horas, no anexo da presidência. Informe a casa, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu só quero informar o encontro de jovens que nós tivemos nesse final de semana, 21, 22, de todo o Paraná, o MADEPAR. Reunimos 10 mil jovens aqui em Curitiba, foi um espetáculo, foi muito bom as ações que tivemos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de todo o Paraná. Obrigada. Perfeito, vereadora, fica o registro. Portanto, 15 minutos improrrogáveis para o vereador inscrito no grande expediente, vereadora, na verdade, vereadora professora Josete.
Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Dando continuidade ao que eu iniciei no horário do pequeno expediente, em relação aos projetos que tramitam nessa casa, gostaria de retomar a partir do artigo 18 do projeto, entre aspas, né, de responsabilidade fiscal do município de Curitiba. Aqui nós temos algo que para nós é inconcebível, uma vez que nós entendemos que não são os servidores que têm que resolver o problema de caixa da administração municipal de Curitiba. Peço aqui a reflexão de cada um e cada uma, né, que serão os responsáveis pela apreciação desses projetos e terão um posicionamento, obviamente, no dia que os mesmos estiverem em pauta para deliberação desse plenário. Eu acredito que, primeiro, nós não podemos comparar a situação de Curitiba a outras capitais. Sempre há um comparativo em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, que é outra situação. Lá houve uma redução drástica por conta da crise do petróleo, a questão dos royalties, e também, óbvio, nas denúncias que foram colocadas em relação a problemas de desvio de verbas, né, inclusive com a prisão aí de gestores. Até onde nós sabemos, não é o caso de Curitiba. Né, pelo menos isso não chegou a nosso conhecimento, se há alguma situação de desvio de recursos. Primeiro, eu gostaria também, em segundo lugar, também gostaria de destacar que há, de fato, uma queda de receitas, principalmente no que diz respeito ao ITBI, ao ISS e ao ICMS. Então, qual é o nosso entendimento? Nós temos que pensar em mecanismos para que nós tenhamos um modelo que possa melhorar esta arrecadação, que possa fazer uma análise efetiva do que está levando à diminuição e à queda da arrecadação desses tributos e quais seriam as ações efetivas do Executivo no sentido de garantir uma retomada nessas arrecadações e uma melhora na arrecadação. Outra questão que é importante nós termos em mente é em relação às grandes dívidas que a Prefeitura, enfim, já colocou em relação aos grandes contratos. Nós vamos ver que isso diz respeito ao ICI, por exemplo, a Cotrans, a G5, a Risotolândia, a Tecnolimp, a Igiserve, a Cavo, né, que hoje faz parte da ESRE, e que nós estamos falando de empresas, grande parte delas, que há mais de 20 anos prestam serviços ao município, portanto, há contratos, né, com as mesmas há muito tempo. Então, será que nós não temos que rever esses contratos? Será que esses contratos realmente são justos? O que é cobrado, né, para a execução desses serviços é justo? Sem contar a questão das empresas de ônibus, que nós já nos reportamos aqui, que foi um absurdo, né, onde nós tivemos antecipação de um mês na questão da majoração aí da tarifa e que o mês de fevereiro se destinou a pagar dívidas da URBS. Então, em nenhum momento aqui foi apresentado qual a origem das dívidas da URBS, quais os mecanismos que nós temos que avaliar para que a URBS retome o seu equilíbrio financeiro. Então, nada disso foi discutido. Bom, destacados esses elementos, eu acho que nós temos alguns dados que é importante
para que haja uma avaliação coletiva aqui de todos os colegas vereadores e vereadoras. Eu acredito que todos nós temos que refletir a respeito, principalmente da Lei de Responsabilidade Fiscal do município. Então, aqui vereador Goura, eu sei que o senhor tem se debruçado em relação a isso também, e faço um apelo a cada vereador e vereadora aqui, professor Euler, Marcos Vieira, Maria Manfron, a nossa querida dona Lourdes, enfim, os presidentes das comissões, doutor Volmir, também Tiago Ferro, presidente da Comissão de Economia, também aqui vereador Paulo Rink, não se encontra aqui no momento, mas é presidente da Comissão de Serviço Público. Será que nós queremos assumir a responsabilidade sobre a punição dos servidores públicos? Porque esse projeto representa isto, uma punição aos servidores públicos. Uma vez que congela todos os procedimentos das carreiras, não só daquelas que dizem respeito a alterações em legislações aprovadas no último período, como é o caso dos professores do ensino fundamental, da educação infantil, da Guarda Municipal, mas da própria Lei 11.000, que a gente sabe que já está defasada, mas que regula todas as demais carreiras. Vamos pegar um exemplo aqui concreto, em relação ao que diz o artigo 18. Hoje, nós temos o último índice de variação do IPCA de 6,58%. Se nós aplicarmos o que diz o artigo 18 desse projeto de lei, nós estaríamos dizendo que os servidores eles poderiam ter reajuste ou alterações na sua carreira, enfim, num percentual de 2,11%. Então, seria 1/3 aproximadamente do índice de IPCA. Nesse mesmo período, nós tivemos a renovação de diversos contratos. Vamos tomar alguns exemplos. O do ICI, com o aditivo que reajustou em 19,41% o contrato. Com a Cotrans, em 2011, um valor de aproximadamente 55 milhões o contrato. Em 2016, isso foi para 261 milhões. Então, um aumento aí, um acréscimo de cerca de 367%. A G5, que é responsável pela segurança eletrônica dos equipamentos. A gente sabe dos inúmeros problemas que temos tido em relação não só aos equipamentos escolares, que é o que a gente acompanha mais de perto, mas da saúde, enfim, outros equipamentos onde é feito esse monitoramento eletrônico e, às vezes, se demora 1, 2 anos para que haja a reposição dos equipamentos que foram roubados. Em 2012, a G5 tinha um contrato no montante de 6.649.000 reais. Em 2016, nós tivemos um valor empenhado desse contrato de 15 milhões aproximadamente. Então, um acréscimo aí de 131%. Bom, esses são alguns exemplos. Então, será que o problema está mesmo com a folha de pagamento dos servidores do município de Curitiba? Vamos pegar um exemplo, e aí eu acho que nós temos que usar do nosso grau de justiça e de sensibilidade para com os servidores. Vamos pegar um exemplo, vereadora Cátia, nós temos os tratadores de animais do zoológico, as inspetoras de escola, os auxiliares administrativos que há décadas não têm um plus na sua carreira,
não estamos falando só dos professores, né? Eu estaria sendo corporativa e até desconhecendo que nós temos muitos outros profissionais que têm um salário bem abaixo dos professores. Os profissionais polivalentes, né? Vou pegar um exemplo aqui concreto, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. O profissional polivalente, ele está enquadrado na Lei 11.000. E o seu padrão e referência é o 4515I. Uma jornada de 40 horas, ele ganha R$ 1.514 no início de carreira. Se nós tivéssemos o reajuste em março, né, nós estamos falando de março, temos que lembrar do projeto de lei que altera a data base para outubro. Mas em março nós teríamos um IPCA de 6,58 e ele teria um reajuste de R$ 99,65. Se levar em conta a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal, ele teria R$ 31 de reajuste. Vamos pegar outro exemplo. O auxiliar de ensino fundamental, que é auxiliar bucal, R$ 1.409. Falando do agente administrativo também, que eu já havia citado, R$ 1.642 por 40 horas. Falando de alguns técnicos também que estão na parte especial do plano, porque não complementaram a formação em nível médio, R$ 1.390. Então, é para isso que eu chamo a atenção. Se aprovado esses projetos, né, no limite, isso é o máximo, não quer dizer que vão ter. Eles vão ter um reajuste de 2,11% nos seus salários. Então, aqui é um apelo que a gente faz para que cada um e cada uma de nós aqui, vereadores e vereadoras, possamos analisar, né, com todo o grau de responsabilidade e de sensibilidade, né? Porque nós estamos falando de seres humanos que estão lá na ponta. Muitos, né, sendo agredidos, como nós colocamos hoje o exemplo, infelizmente, da profissional de saúde lá da UPA, ou de um tratador do zoológico que todo dia está colocando em risco a sua vida. Então, eu acredito que nós temos que pensar acerca disso. Esse é um apelo que eu faço a cada um e cada uma aqui. Eu acho que nós não podemos nos furtar, né, de fazer essa reflexão para que a gente possa realmente ser justo, acima de tudo ser justo. Então, vou abrir aqui a palavra à vereadora Noêmia, para que eu possa, na sequência, finalizar a minha fala. Eu só quero concordar com Vossa Excelência. Eu acho que nós, enquanto casa, temos sim que pensar em dar ideias e sugestões em relação a esse reajuste fiscal. Uma das coisas que eu estava pensando enquanto Vossa Excelência falava, em relação ao transporte coletivo, é também pensarmos na URBS, que já foi uma proposta aqui de um vereador, de transformar a URBS, tirar da economia mista e passar para o municipal para eliminar os 4% mensais, que é uma proposta, que é uma ideia. Em relação a... Eu estava verificando, foi feito, se comprovado os 600 milhões depositado a mais na Previdência, há uma possibilidade também, se comprovado, se entender, não retirar o dinheiro, até porque, por causa da base de cálculo, acaba prejudicando o aposentado. Mas em relação a aluguéis, porque a própria prefeitura aluga o espaço. Então, são várias questões que a gente pode avaliar aqui, mas não, como disse Vossa Excelência, não tirar da ponta, não tirar do pequeno credor. Estamos pensando nos grandes credores e esquecemos dos pequenos. Eu fiz um pedido de informação agora, recente, sobre os grandes geradores de lixo, e que a prefeitura está bancando. Então, é uma questão também que a gente precisa reaver, para que os grandes geradores não seja a prefeitura, até por causa da força do decreto federal. Mas parabéns, vereadora. Então, finalizando aqui, 30 segundos só para concluir. 30 segundos, vereador. Eu faço a cada um e cada uma.
né, a cada parlamentar dessa casa. Infelizmente, há alguns vereadores que não ficam na sessão, né? Às vezes até no WhatsApp eles são bem ativos, mas na hora de estar aqui debatendo o projeto, não tem a capacidade de sentar aqui e debater os projetos. Ficam completamente ausentes. Mas até esses ausentes eu faço um apelo para que a gente possa analisar. Obrigado, vereadora. Vereadora inscrita, vereadora Noemi Rocha. Abre mão. Eu abro mão, vereador. Vereador Ezequias abre mão. Vereadora Noemi Rocha também abre mão. Obrigado, vereadora. Momento de explicações pessoais. Estamos aqui. Tem chamada antes. Perfeito. Já está inscrito, vereador. Presente horário destinados à liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador professor Josete. 5 minutos de fala. Deixa para explicações pessoais. Obrigado, vereadora. Presente horário, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Vereadora Noemi Rocha, abre mão. Presente horário destinado às lideranças do bloco parlamentar. PROS, PPS, PRP, PRB, PSDC, PTB e PV. Vereador Hélio Virbinski, abre mão. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PSD, PDT, PSDB, PSC, PSB, PTN, PP, SD, PR, DEM. Seu digníssimo líder, vereador Paulo Rink. Na ausência, vereador Tiago Ferro. Abre mão. Presente horário destinados à liderança do prefeito, já inscrito, vereador Pier Petruccello. 5 minutos de fala. Bom dia a todos. De forma breve, apenas fazer algumas pontuações. Nós temos procurado, ao longo, desde que os projetos chegaram à casa, e antes mesmo dos projetos chegarem até a casa, o projeto do plano de recuperação do município de Curitiba, dialogar com os servidores, dialogar com a categoria, dialogar também com os sindicatos, o que eu considero absolutamente muito importante, mas também é importante fazer um contraponto. Ninguém queria estar vivendo esse momento aqui hoje. Ninguém queria que estivéssemos passando por uma crise no nosso país. Uma crise econômica, financeira, moral, institucional, política, porque nós percebemos, de certa forma, que há uma grande conotação de, sim, criminalizar todos os políticos, essa é a verdade, eu sinto esse clima por aí. Há um clima, inclusive, em manifestações de jornais, e várias pessoas usando a palavra políticos, como se nós aqui, por exemplo, eu me sinto ferido quando alguém fala políticos, e eu particularmente tenho certeza que grande parte de Vossa Excelência nada deve, dentro do contexto nacional e dentro do contexto municipal. São pessoas que escolheram a carreira pública, a carreira política, para tentar fazer o bem para as pessoas. Eu tenho certeza que muitos de vocês que se candidataram pensando em melhorar a vida do próximo, em lutar contra determinada situação, porque a partir do momento que o ser humano perde a capacidade de se indignar, ele perde também a capacidade de viver. E eu acho que nós somos sim indignados, e temos que ser indignados. Na mesma linha da indignação que atravessamos, eu também me indigno quando eu vejo mais de 13 milhões de desempregados no país, com a roubalheira causada por várias classes, vários partidos, e por um país destruído pela corrupção. Mas nós em Curitiba precisamos dar o exemplo. Graças a Deus, é verdade, a professora Josete tem razão num ponto, quando ela diz que Curitiba não teve corrupção. E é verdade, porque Curitiba não teve corrupção, nem na gestão passada e nem nessa. Até o momento que nós estamos observando, vereador Hélio Virbinski, é que passamos por um momento tão fragilizado que em determinados momentos vamos precisar repaginar, readequar situações que outrora
pareciam normais. Nós não queremos o mal do servidor público, muito pelo contrário. Mas nós não queremos o mal da população lá na ponta, que está sim precisando de medicamento e não está encontrando na prateleira. Que está sim precisando da saúde e não está encontrando em nosso município, no país. Por isso, quando nós formos votarmos esses planos, que vão chegar aqui com muita discussão ainda, com muitos ajustes, é verdade, a serem feitos, vamos ter que votar com responsabilidade e vamos ter que votar muitas vezes com dor. Mas esse foi o momento que Deus nos colocou aqui. Esse é o momento em que nós temos a responsabilidade de fazer diferente, de acabar com a demagogia e com o populismo que muitas vezes nós vemos no nosso país. Talvez alguns de nós prefira correr por aquela porta, sair correndo e dizer: meu Deus, eu não queria estar aqui nesse momento. Mas estamos. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade de fazer o projeto ser votado com consciência, muitas vezes com dor, será nosso. Nós vamos precisar sim dar uma resposta. E não vamos conseguir agradar todo mundo. Nem aos 42 mil servidores e nem aos mais de 1.700.000 cidadãos curitibanos. É uma linha tênue, é uma linha difícil, mas é uma linha onde nós vamos separar sim o joio do trigo. Nós vamos ter que votar, Fabiane, com coragem, com muita seriedade, para que isso, 30 segundos para concluir, para que isso não seja daqui 1 ano, 6 meses, nós ali tomando um café, olhando um para o outro e dizendo: votamos errado, a cidade está à beira do caos e nós somos sim responsáveis. Porque agora nós não somos. Até agora está todo mundo tranquilo, essa é a verdade. A hora que tiver que votar, é que nós vamos ter que votar com consciência e muita, mas muita sabedoria, para que se acabe de vez, principalmente. Está encerrado o grande expediente. Pedimos a gentileza que os vereadores registrem as suas presenças. Rechamada. Vereador Bruno, por gentileza. Vereador Rogério Campos. Vereador Rogério Campos, ausente, 37 presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum 37 vereadores presentes. Horário, explicações pessoais, acordo de lideranças. Acordo? Perfeito. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para terça-feira, dia 25 de abril, a hora regimental com a ordem do dia publicado no Diário da Câmara. Queria agradecer a presença de todos, inclusive de convidados que estão prestigiando esta sessão no dia de hoje. Alguns vereadores, presidentes de comissões, nós teremos uma reunião agora no anexo da presidência. O vereador líder, eu acredito que já fez a convocação. 5 vereadores, presidentes de comissões, estão convocados. Está encerrada a sessão. Bom dia a todos.